Graças a Deus mais uma vez. Meus amados, estamos falando, Estamos na série Novos Rumos, Novos Hábitos, que a gente precisa, no tempo que nós estamos vivendo, a gente vê que a crise ambiental, a crise social que a gente vive, até as crises na saúde que a gente tem, as pandemias, tudo isso tem deixado o nosso coração cheios de angústia, de tristezas, apreensivos. E a gente vê por aí que isso é culpa nossa, não é culpa nossa, isso faz parte da ecologia, o mundo sempre foi assim. E a grande questão, será que nós somos responsáveis, em parte, pelo menos, por essas mudanças ambientais, por essas crises sociais, ou até mesmo pelas novas doenças que têm aparecido? Talvez a gente pense que a gente não tenha responsabilidade nisso, Eu estou fora disso porque faz parte da natureza. Mas, na verdade, nós somos responsáveis, sim, em parte, por isso que tem acontecido. Um pouquinho de nós está lá, uma vez que nós fazemos parte da natureza. Nós também somos criação de Deus e estamos dentro desse contexto, desse ecossistema. Agora, a série vai estudar e vai tentar nos esclarecer, revelar a nós como o Evangelho, como a palavra de Deus pode nos ajudar em meio a tantos desafios que a gente enfrenta nesses todos os setores da vida. No cuidado com o meio ambiente, no convívio urbano, nas relações sociais e até mesmo na religiosidade. Então, a proposta da série é procurar na palavra de Deus como a gente pode passar, superar essas dificuldades através do Evangelho, através das nossas vidas. Para isso, hoje nós vamos ler Romanos 8, de 18 a 25. O tema do sermão de hoje é Na Espera da Redenção. Romanos 8, 18 a 25. Duas novidades importantes, uma que já não é tão novidade. Nós tivemos mais uma ministra de louvor tocando teclado, então já são duas aqui que estão conosco. O Ministério de Louvor está ensaiando, aprendendo a tocar teclado, e nesse sentido, em breve, assim que for evoluindo, a gente vai ter mais músicas com o apoio do teclado. Nós vimos também algo que não é novidade, a Sara tocando conosco, e temos visto também, vocês não viram, mas lá no fundo agora tem uma televisão grande ali, em que o Ministério de Louvor pode cantar, e tem a letra que é projetada lá no fundo, e futuramente, em breve, o irmão Rui uma vez já tinha sugerido que a gente usasse slide, durante a pregação, a gente fosse usando slide, e para que eu não ficasse olhando para cá, olhando para lá, olhando para cá. Então agora tem uma televisão, conforme a gente for mudando o slide, eu consigo trazer para vocês. Então é mais uma evolução aqui da nossa igreja aqui na hora do culto. Vamos ler então, Romanos 8, 18 a 25. Creio que todos já acharam. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta a angústia até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo,
aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se não vê é esperança. Pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Mais uma vez, vamos orar. Pai, que a tua palavra, Senhor, não traga medo nem angústia, Senhor, mas desperte em nosso coração a esperança. A esperança, Pai, da tua glória, volta gloriosa e da salvação, meu Pai, da transformação, da plenitude do teu reino na consumação dos tempos. Em nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor, que oramos. Amém. Domingo passado, a gente já falou de tempos difíceis. Nós já falamos da questão da preservação do meio ambiente. E a gente vê algumas notícias na televisão. Em parte, o desmatamento reduziu, mas em outra parte, o desmatamento aumentou. Essa semana foi dito que na Amazônia quase que dobrou o desmatamento, mas no bioma do Pantanal, e de uma outra região aqui para o lado do sul do país, houve uma melhora no desmatamento, mas o desmatamento continua sendo um problema mundial. Outra coisa que nós vimos e que tem sido constante é a questão do convívio urbano, né? As dificuldades que a gente tem no convívio urbano. Quem já andou por Campinas, São Paulo, sabe que em determinado horário não se anda mais de carro, né? O trânsito é um absurdo. E isso é perda de qualidade de vida. Eu estava assistindo ontem no jornal, a respeito da destinação de lixo, né? A dificuldade com os lixões, a falta de reciclagem ou de separação de lixo, a gente acaba tendo, vamos dizer assim, um tratamento inadequado do lixo. Eu fiquei, assim, abismado com o volume. Se eu não me engano, na reportagem, no Brasil, 4% do lixo produzido no Brasil é reciclado. Só 4%. Tem cidades que o volume de reciclagem é muito grande, mas no Brasil como um todo chega a 4%. Chega a ter cidades no norte e nordeste que não tem lixão nem tratamento nenhum. O lixo é jogado no meio, lá num terreno da prefeitura, e vamos que vamos, né? Então são situações que a gente enfrenta de convívio, né? De agonia em relação ao convívio urbano. Eu vi aqui também um outro anúncio importante, uma outra reportagem importante, que tem alguns estados do Nordeste que o número de carteiras assinadas, né? Funcionários CLT, é menor do que a quantidade de Bolsa Família. Então, se a gente olhar, a gente vê a desigualdade social, né? Quantas pessoas estão vivendo com um salário mínimo, com uma Bolsa Família? Tem menos gente trabalhando com carteira assinada do que recebendo o benefício. Politicamente, a gente pode seguir para vários caminhos justificando o que tem acontecido, mas o ponto importante é que, de um lado, está sendo construído o maior prédio está sendo construído o maior prédio que já existiu ali no Balneário Camboriú, com bilhões de reais e uma fortuna, 1 metro quadrado, e do outro lado a gente vai ter pessoas vivendo em situações de necessidade extrema. Tudo isso a gente viu, e isso não é algo que vem de uma ideologia ou de política, é fato real acontecendo no nosso país. E não só no nosso país. Esse é um gemido da criação de Deus. Toda a humanidade e a criação tem gemido em relação a isso. Mas esta dor, esse gemido, não é o começo, mas também não é o fim. Nós estamos vivendo num intervalo desse gemido. Esse gemido começou quando Adão pecou contra Deus. Adão e Eva decidiram não seguir a vontade de Deus e decidiram seguir
por sugestão de Satanás, os seus próprios caminhos, rejeitando o relacionamento com Deus. Ali a natureza começou a sofrer os gemidos do pecado. Houve uma transformação. E hoje na escola dominical, conversando com a turma Start, né, que são aqueles que estão fazendo um estudo dos fundamentos do cristianismo, nós estávamos vendo que a partir desse momento começou a entrar uma série de dificuldades, de desequilíbrio na natureza e na humanidade, que resultam no que a gente vive hoje. Muitas vezes a gente pode ver que esse desequilíbrio e esses problemas já fazem parte da sociedade há muitos anos. É muito difícil a gente dizer que a sociedade está pior agora. Aos nossos olhos, pode ser que existam situações que são mais gritantes. Mas o problema que já existe, esse gemido já existe desde o pecado de Adão e Eva. Mas ele não é eterno, ele não vai ser eternamente. Um dia ele terá um fim. Mas esse momento que a gente vive como ser humano vivo na terra, como criaturas e filhos de Deus na terra, é um momento como se nós estivéssemos no meio desse intervalo. Entre a criação de Deus perfeita e o desequilíbrio trazido pelo pecado. Entre a terra corrompida e a plenitude da presença de Deus. Entre o já e o ainda não. Já porque o reino de Deus já foi inaugurado com a vinda de Jesus. O reino já está presente, mas não na sua plenitude. Então a gente vive nesse contexto, onde a gente experimenta a angústia e a dor de um mundo alcançado pelo pecado, mas a gente vive na certeza e na transformação do reino que já veio e que já mudou a vida de cada um de nós. O texto de hoje nos convida para olhar para o sofrimento, para esse sofrimento, não como desespero, mas com esperança. E isso é uma referência enorme quando a gente olha como sofrimento e quando a gente olha como esperança. O pensamento estoico no passado foi uma grande crise contra o cristianismo. Porque ele dizia que, em razão do sofrimento que você vive, você pode encontrar a sua essência, a sua plenitude, mesmo diante do sofrimento. Porque o sofrimento em si já era uma razão para o seu crescimento. Em que a palavra de Deus diz o contrário. Diz que nós somos criados, imagem e semelhança de Deus, para adorá-lo. E o sofrimento não faz parte da nossa vida, mas é algo que a gente suporta enquanto a gente vive. Agora eu pergunto, sob qual perspectiva nós temos olhado para a nossa vida? Como que a gente tem olhado a nossa vida em meio a essa crise que a criação, por esse tempo de crise que a criação toda tem passado? E quando eu falo em criação, eu falo tanto os planetas, quanto o espaço, quanto os homens, quanto os animais, quanto os seres vivos, quanto as árvores, em todo sentido, em toda a criação. Qual é a perspectiva desse olhar? Quem olha sob a perspectiva do desespero, enxerga apenas o sofrimento presente, sem sentido, sem direção e sem promessa. Essa é a grande questão que nos leva, muitas vezes, a viver deprimido frente ao que a gente tem encontrado na natureza ou na vida. As pessoas se deprimem porque as árvores estão sendo destruídas e ela não vê uma finalidade ou um fim nisso tudo, ou o fim dessa destruição. Então ela vive sem sentido. Talvez a questão das cidades, os isolamentos, quantas pessoas têm se suicidado por não compreender os relacionamentos, se sentir excluídos através, por exemplo, de bullying. A gente tem visto noticiários na televisão de que meninas que acabam tendo crises sérias porque meninos na escola pegam uma fotografia comum dela, entra na inteligência artificial e transforma aquela simples imagem, fotografia inocente, vestida e tudo, e transforma aquilo numa fotografia de um nude, por exemplo.
E aí isso espalha entre a escola e a criança, a adolescente, e passa a viver um sofrimento exagerado por conta dessa distorção que o pecado trouxe ao mundo. Quando a gente olha através do desespero, onde a gente não vê saída, a gente paralisa. A gente vive uma indiferença e até o ceticismo em relação à possibilidade de mudança. E aí eu digo, a humanidade vai ser sempre assim. E é assim que deve ser, porque a humanidade é assim. Eu não consigo imaginar que possa haver mudança na humanidade ou na criação a partir da transformação do espírito. Esse é o ceticismo que leva a essa visão do desespero. E isso é um problema, porque isso nos leva à angústia na nossa caminhada. No lugar da esperança, instala-se o medo. No lugar da compaixão, surge o egoísmo defensivo. O desespero nos faz enxergar as realidades apenas como uma tragédia contínua. E esse é um problema. A vida é assim, foi sempre assim e assim sempre será. Porque ela não consegue enxergar a presença de Deus na humanidade e na criação como alguém transformador daquela realidade. Mas agora, quem olha sob a perspectiva do reino de Deus, enxerga a esperança em meio ao sofrimento, propósito em meio ao caos e redenção em meio à criação ferida. Essa é a transformação que o Evangelho traz na minha vida e traz na sua vida. Quando eu olho pelo olhar do desespero e não entendo Deus participando do mundo, eu penso, não adianta ajudar as famílias que estão ali. Porque aquelas famílias vão continuar os seus perrengues, os seus problemas. A gente para de ir afora e de ser ativo. Mas quando a gente olha pela perspectiva do reino de Deus, a gente fala, se a gente levar luz e levar sal naquele lugar, aquelas pessoas vão ser transformadas. Aquilo que era um caos na vida daquelas pessoas passa a ser uma questão de ordem. Das trevas, ela passa a viver a luz. Isso é esperança. É a esperança trazida pelo Evangelho. Verso 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Essa declaração é chave do apóstolo Paulo à igreja que se reunia em Roma. O sofrimento atual não se compara à glória futura. Olha que extraordinário o que Paulo está falando para nós. Se você está olhando para a sua vida apenas a partir do sofrimento, você não está vendo a glória futura. Porque se a glória futura é tão gloriosa, esse sofrimento para você não vai gerar desespero, mas vai gerar esperança. Eu pego o exemplo que muitas traduções trazem para esse texto, da mulher grávida. Quando ela engravida, ela sabe as dores de parto que vai passar. Ou porque a mãe contou, ou porque ela viveu as dores de parto. Mas todo mundo sabe que a pior dor que existe é a dor de parto. Eu nunca senti a dor de parto, mas toda mulher já contou que essa é melhor. É a pior, vamos dizer assim, né? Às vezes os homens, né, Júlio? Falam assim, eu estou tão dolorido, está doendo tanto, mas você não passou pela dor de parto ainda, vai saber o que é dor. A gente é muito manhoso, né, Roberto? Às vezes acha que aquela dor nossa é incrível, mas a dor de parto é excepcional. E o que Paulo está trazendo isso, fazendo essa comparação? Quando ele faz essa comparação da dor de parto, o que ele quer mostrar é que aquela dor que ela está sentindo é tão dolorida, mas é uma alegria tão grande, porque ela tem a certeza de que o seu filho vai nascer. A esperança do filho é muito maior do que todas as dores de parto. A mãe que já teve mais do que um filho sabe as dores de parto, e ela decide ter o segundo, e depois o terceiro. E para ela, as dores de parto é um momento que ela vai viver para ela poder perceber a glória no final. Este é o ponto-chave. É entender que o esforço valeu a pena. E talvez a gente não tenha esse entendimento na nossa caminhada.
entendendo que a glória que foi prometida a nós, que é a vida eterna, e a transformação da humanidade e da criação é muito maior do que nós estamos vivendo agora. Uma coisa que Paulo fala aqui, que também nos dá entendimento aqui. Nós estamos todos no mesmo barco. Nós estamos todos no mesmo barco. Se a criação geme, nós gememos. Não dá para ficar fora desse quadrado. Não dá para pegar uma espaçonave e sair desse planeta e montar uma nova humanidade. A gente vê muito isso nos filmes de ficção científica, que muitas vezes, né, se tornam realidade. Quem lembra daquele desenho, Os Jetsons? Lembra? É extraordinário como aquele filme é real hoje. Tem até carro já pronto para ser vendido aí que voa. Os Jetsons, né? Daqui a pouco aquela transferência, sair daqui para outro lugar por teletransportamento, lá, sei lá como é que chama, já vai ser realidade. Então, não dá para a gente sair daqui, pegar uma espaçonave, criar uma nova humanidade a partir de um novo conceito. Não dá, porque tudo é a criação. Esse planeta, outro planeta, esse país, o outro país, eu, você, fazemos tudo parte disso. E tudo isso está impactado pela ação do pecado. Se a natureza sofre, nós sofremos. Quanto mais eu destrua a natureza, mais eu sofro. Quando o outro sofre, eu sofro também. Então não adianta a gente imaginar que porque a gente mora num condomínio fechado ou mora num bairro bom, a gente não é afetado pela diferença e pela desigualdade social, pelas questões urbanas. Se o outro sofre, eu sofro. Se a natureza sofre, eu sofro. Toda a criação está desequilibrada por conta do pecado. Queira você admitir isso ou não. Isso é a palavra de Deus. O pecado entrou no mundo e desequilibrou a criação de Deus. Por isso que Jesus Cristo foi necessário vir ao mundo para redimir essa sociedade e essa criação que foi desequilibrada pelo pecado. Até lá, nesse intervalo, nós vamos viver nesse mundo. Uma outra ilustração para mostrar como é que funciona essa questão. Imagina que você está entrando para começar o seu trabalho agora, né? Muitos aqui já tiveram o seu primeiro emprego e já cresceram na profissão. Quando você começa a trabalhar, o que você faz? Você se esforça, estuda, trabalha, acorda às 5 da manhã, vai dormir 1h30 da manhã, porque você tem que fazer a sua marmita, você tem que fazer os deveres de casa, você tem que estudar, você tem que trabalhar o dia inteiro, 2 horas de condução, à noite você vai estudar, então você só tem o horário para estudar 1h30 da manhã e no dia seguinte, às 5 da manhã, você está de pé. E por que você está se esforçando? Porque você sabe que lá na frente você vai alcançar a sua posição no seu trabalho. Por isso que você se esforça. É a mesma questão que nós estamos vivendo aqui. Nós precisamos nos esforçar no cuidado da natureza e da nossa vida diante de Deus, como a gente está olhando a vinda do Senhor Jesus, como a garantia daquilo que nós vamos alcançar. E a partir dali a gente não se cansa de lutar. Quando a gente está trabalhando nesse sentido que eu estou falando, você não se cansa. Você trabalha 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Aí quando você vai alcançando a sua posição, você olha para trás e fala assim, puxa vida, eu lutei tanto. Olha onde eu estou agora. O reino de Deus, esse tempo de intervalo que nós estamos vivendo, é nesse sentido. A gente está se esforçando, a gente está gemendo, mas não com desesperança. Como eu não vou conseguir o meu lugar no emprego, lá naquela posição que eu tenho lutado. Mas é que eu vou chegar lá. E quando eu chegar lá, com esse esforço,
eu vou desfrutar dessa maravilha que é estar na glória de Deus. Agora, qual que é a nossa certeza? O que faz você ter a garantia de que você vai trabalhar, estudar e você vai ser promovida no seu emprego? Nada te dá garantia. Mas mesmo assim você se esforça. Quantas vezes você trabalhou, o patrão chega para você e vai embora. Peguei outro no seu lugar. Você está mais velho agora, eu prefiro procurar um mais novo. Seu salário está alto. E você se estraga. Qual que é a garantia que você tem? Você tem se esforçado, mas qual a garantia que você tem? Na nossa vida espiritual é diferente. A garantia que nós temos é que Jesus morreu para redimir a criação e redimir a todos nós. A garantia é que o Espírito Santo foi dado a cada um de nós como essa promessa, como garantia dessa promessa, de que eu voltarei e eu restituirei, regenerarei essa criação. Então, quando a gente olha para isso, a gente consegue compreender que o reino de Deus, quando chega a nós, que somos considerados filhos de Deus, então nós temos essa garantia de que nós não estamos nos esforçando à toa, que o nosso sofrimento que nós estamos vivendo num mundo caído, impactado pelo pecado, não é em vão. Por isso eu não me desespero, por isso que eu tenho esperança. Mas a esperança não me faz ficar parado. A esperança me faz esperançar. E aonde que eu encontro essa força para esperançar é em Jesus Cristo. Porque Ele foi o único que morreu por nós. Foi Ele que pagou o preço. Então o preço da transformação da criação e das nossas vidas já foi pago. Através do sacrifício do próprio Jesus. E agora Ele nos chama a não ficar parado, chorando, sofrendo, mas Ele nos chama a esperançar. É agir no sentido de levar a cabo aquilo que nós acreditamos. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. A nossa paciência não é ingênua e passiva, mas ela é ativa. Significa que a partir do momento que somos transformados pela ação do Espírito Santo, regenerados pelo Espírito Santo, pela graça do Senhor Jesus Cristo, nossa vida tem que tomar novos rumos. Nós não podemos continuar vivendo como se estivéssemos vivendo na desesperança ou no desespero. Mas nós temos que viver agora na esperança. Porque se no passado nós destruíamos a natureza, não se preocupava com a natureza, hoje nós preservamos, hoje nós cuidamos. É uma atitude de trazer cuidado com a natureza que está gemendo. Então, o cristão tem que cuidar da natureza? Sim, é papel nosso. É papel de mordomo. É uma transformação, é um novo hábito, um novo rumo que vem a partir de Jesus Cristo. Se não conseguimos descartar corretamente o lixo no passado, hoje nós temos que fazer a coleta seletiva. Será que a gente, transformados pela ação do Espírito, não precisa uma mudança de atitude no convívio dentro da cidade? Dentro do bairro, dentro da nossa vizinhança? Ah, pastor, eu não vou limpar a calçada do meu vizinho. Cada um com o seu quadrado. Ele que limpe a dele, eu limpo a minha. Não, limpa a dele. Mostra para ele a sua generosidade. Se ele está doente, cuida dele. Se ele está sem carro, dê carona. Se ele está com dificuldade, ajuda. Esse momento de cuidar um do outro, na questão urbana, é uma mudança de hábito nossa, que o Evangelho promove no coração de cada um de nós. Ou pelo menos deveria causar uma diferença. Se olhamos apenas para o nosso sucesso, quando a gente não conhecia ao Senhor Jesus Cristo, esse era o alvo da nossa história, da nossa vida. Hoje nós temos que estender a nossa mão àqueles que estão necessitados. Se Deus te deu recursos,
não é para você guardar e formar ferrugem, ou para a traça corroer. É para que você compartilhe com aquele que está necessitado. Como a gente fala de generosidade hoje, se Deus me deu a possibilidade de crescer na profissão, me ajudou, e eu tive condição financeira de me estabelecer, é aqui que eu vou ajudar. É a partir daqui que eu vou, esse meu recurso vai ser compartilhado. Mas não só aqui, em qualquer lugar. Na escola, no trabalho. Será que eu não posso pagar o almoço para o meu amigo ali do lado? Talvez aquele dia ele esteja com uma dificuldade tão grande. Será que eu não posso ser um ouvido para ele ali do lado? Meus amados, a igreja é um sinal futuro da remissão da criação. Deus pôs a igreja no mundo para que o mundo visse que a criação vai ser redimida. Não vai ser o fim. Não é que morrer e acabou. Não é que a situação... Não. Vai ser redimido. Jesus Cristo ressuscitou num corpo diferente. Nós ressuscitaremos num corpo glorificado. A natureza hoje vive sobre a imperfeição do pecado. Ela vai ser restaurada na volta do Senhor Jesus. A igreja é sinal disso. Nós temos que ser sinal da volta do Senhor, da remissão, através das nossas atitudes, daquilo que nós estamos fazendo. Em tempos de sofrimento e gemidos, não desanimamos, esperançamos. Somos aqueles que vivem no ainda não, mas com o pé firme na promessa do porvir. Que o nosso testemunho, igreja, seja não só de palavras, mas de escolhas diárias que promovam vida, cuidado e restauração até que Ele venha. Esse é o ponto central da palavra de Romanos. Não vivam na desesperança do mundo que nós estamos enfrentando, mas tenha a esperança de que o Senhor voltará e a Ele nós daremos glória. E aí passaremos a viver numa criação restaurada, completamente transformados, longe da imperfeição do pecado, mas debaixo da glória de Deus. Amém? Convido a igreja, então, a cantar mais esse louvor.